que uma mulher respeitada pela cidade faz quando descobre que o amor da sua vida pode ser destruído pela mesma verdade que a família dela enterrou em silêncio? Naquela noite, Clara subiu ao palco da escola municipal com as mãos manchadas de giz, a voz quase falhando e o rosto iluminado por fileiras de lâmpadas quentes penduradas no pátio. Havia pais de pé, crianças arrumadas demais para caberem dentro da própria felicidade, vereadores sorrindo para câmeras de celular e no centro do palco, um banco de madeira simples, feito à mão, com verniz ainda brilhando sob as luzes da formatura. Da plateia, Miguel segurava a filha no colo como se segurasse a própria vida. Ele não sorria. Ele olhava para Clara com medo. E Clara, que estava a poucas horas de assumir a prefeitura interina da cidade, entendeu ali que algumas posses começam com aplausos, mas outras começam com uma perda. Até aquele mês, ela era a professora que todos chamavam de Esperança. Aos 42 anos, Clara tinha o tipo de fama pequena e forte que nasce em cidade de interior. Todo mundo sabia que ela chegava antes do sinal, que comprava material para alunos sem dizer a ninguém, que nunca aceitava favor de político e que, desde a morte do pai, evitava sentar à mesa principal nos jantares da família Albuquerque. A crise começou quando o prefeito foi afastado às pressas, acusado de desviar dinheiro da merenda. A vice renunciou chorando na rádio local. O presidente da Câmara, acuado por denúncias antigas, não teve coragem de assumir. E o conselho político decidiu empurrar Clara para o cargo porque ela era limpa, popular e, principalmente, conveniente. Quem ousaria atacar uma professora amada pela cidade? Mas quem consegue continuar sendo amada quando a verdade começa a sujar o sobrenome certo? Clara não queria a prefeitura por vaidade. Queria porque tinha visto criança desmaiar de fome no recreio, mãe escolher entre comprar gás ou uniforme, pai chorar escondido porque não conseguia pagar uma consulta. Ela conhecia o abandono pelo nome dos alunos, conhecia a vergonha pelo jeito que eles abaixavam a cabeça. Só que a própria vida de Clara também tinha uma sala trancada. Ela morava sozinha na casa antiga da família, uma construção branca de janelas azuis no alto da cidade, cheia de retratos de gente séria e cristaleiras que pareciam guardar mais julgamento do que louça. A mãe, Dona Esther, dizia que a casa era tradição. Clara achava que era peso. A primeira vez que Miguel entrou na escola naquele dezembro, carregava tábuas no ombro e uma menina pequena puxando a barra da camisa dele. Ele tinha 39 anos, barba por fazer, mãos de quem conhecia farpa, serra e conta atrasada. Usava uma camiseta escura manchada de pó de madeira e olhava para os corredores como quem sempre pede licença antes de ocupar qualquer espaço. A menina se chamava Bia. Tinha 11 anos, cabelo preso torto, mochila com chaveiro de estrela e os olhos mais atentos que Clara já tinha visto em uma criança. Era aluna do 5º ano, boa em matemática, péssima em ficar calada quando via injustiça e dona de uma letra redonda que enchia os cadernos de capricho. Eu vim consertar as cadeiras da formatura, Miguel disse, baixando as tábuas perto do palco. A diretora falou que não tinha verba. Clara, que estava colando cartazes na parede, respondeu sem pensar. E o senhor falou que tinha coração sobrando? Ele olhou para ela, surpreso, e o canto da boca ameaçou um sorriso. Madeira sobrando, coração dá mais trabalho. Foi a primeira vez que Clara riu de verdade naquela semana. Como pode uma simples resposta abrir uma janela dentro de uma mulher que já tinha decidido viver de portas fechadas? Nos dias seguintes, Miguel apareceu todas as tardes. Consertou 27 cadeiras, nivelou o palco, reforçou a escada lateral e construiu o banco que serviria de cenário para a apresentação dos alunos. Não cobrava nada. Quando a diretora insistia, ele dizia que Bia já tinha recebido demais daquela escola. Clara notava detalhes sem querer,
A forma como ele guardava os pregos longe das crianças. O modo como parava o trabalho quando Bia passava, só para perguntar se ela tinha bebido água. O cuidado de limpar as mãos na calça antes de tocar qualquer desenho dos alunos, como se papel infantil fosse coisa sagrada. Miguel também notava Clara. Notava que ela esquecia de comer quando estava nervosa, que passava a mão no pescoço antes de discursar, que sorria para todos, mas respirava fundo quando ficava sozinha na sala dos professores, que a cidade inteira via nela força e quase ninguém via cansaço. Numa quinta-feira, Clara perdeu a voz depois de ensaiar o coral por 3 horas. Ficou rouca, tossindo atrás do palco, tentando esconder a dor porque no dia seguinte haveria uma reunião pública sobre sua posse. Miguel apareceu na porta da sala com um copo de chá, pastilhas e uma sacola de farmácia. Bia disse que professora sem voz é igual sino sem badalo, ele falou. Clara pegou o copo com as 2 mãos. E você obedece tudo que sua filha manda? Quando ela está certa, sim. Ela quis dizer que ele era um bom pai. Quis dizer que havia homens que seguravam uma criança como quem segura uma promessa. Quis dizer que fazia tempo que ninguém cuidava dela sem pedir nada em troca, mas apenas bebeu o chá. E se o amor começa justamente quando alguém percebe a sua dor antes que você tenha coragem de mostrá-la? Na semana da formatura, Clara foi chamada para um jantar na casa da mãe. A mesa comprida estava posta com toalha de renda, talheres brilhando e taças que ninguém usava em dias comuns. Estavam lá Dona Esther, o tio Renato, 2 vereadores aliados e Álvaro, um advogado viúvo que a família insistia em chamar de homem adequado. Álvaro era educado, bem vestido, tinha voz baixa e ambição alta. Dizia apoiar Clara, mas sempre completava as frases dela como se já fosse dono do futuro. Uma mulher na prefeitura precisa estar cercada por pessoas confiáveis, ele comentou servindo vinho. A cidade vai procurar qualquer mancha. Clara pousou o garfo. Eu não sou candidata a santa, Álvaro. Dona Esther endureceu o olhar. Não brinque com isso. O nome da nossa família está sendo colocado à prova junto com o seu. O tio Renato sorriu sem humor. Por isso precisamos evitar certas companhias. A escola é bonita para discurso, Clara, mas gente humilde sempre vem com problema pendurado. Ela pensou em Miguel, com serragem no cabelo, e Bia, decorando o texto de formatura. Pensou no chá quente, pensou no sorriso que ele quase dava quando tentava não parecer feliz. Gente humilde também segura a cidade em pé, ela respondeu. O silêncio que caiu naquela mesa parecia antigo demais para ter começado ali. Depois do jantar, Dona Esther seguiu Clara até a porta. Você está sendo observada. Não dê intimidade a quem pode ser usado contra você. Clara encarou a mãe. Usado por quem? Dona Esther desviou os olhos. Pelo mundo, pelo passado, pela falta de prudência. Que tipo de família chama medo de prudência por tantos anos que passa a acreditar na própria mentira? Na tarde seguinte, uma tempestade caiu antes da reunião da formatura. O telhado da escola pingava em 3 pontos. As crianças gritavam no corredor e Miguel subiu numa escada para improvisar uma vedação. Clara segurava a base da escada com as 2 mãos, a saia molhada colada nas pernas, o cabelo escapando do coque. Você devia sair da chuva, ele disse lá de cima, e deixar você cair sozinho. Não seria bom para minha imagem pública. Ele olhou para baixo, com uma gota escorrendo pela têmpora. Então é por interesse político? Com certeza. Carpinteiros acidentados dão péssima manchete. Ele riu e aquele som ficou no pátio como uma luz acesa no meio do temporal. Quando Miguel desceu, escorregou no último degrau. Clara segurou o braço dele. Por um segundo, ficaram perto demais. O cheiro de chuva, madeira molhada e chá de erva doce, que ainda vinha da garrafa dele, se misturou ao perfume discreto dela.
A mão de Clara permaneceu no antebraço de Miguel um instante a mais do que a necessidade permitia. Ele baixou os olhos para a boca dela. Ela também. Então Bia apareceu correndo com a calça do uniforme rasgada na barra. Pai, eu pisei errado. Professora Clara, eu vou parecer uma mendiga na apresentação? Clara se afastou depressa, como se o próprio coração tivesse sido pego fazendo algo errado. Você vai parecer uma menina que corre mais do que costura, ela disse, ajoelhando-se. Vem aqui. Na sala de artes, Clara costurou a barra da calça de Bia, enquanto Miguel ficou encostado na porta, em silêncio. A menina balançava os pés, ansiosa. Minha mãe sabia costurar? Bia perguntou de repente. A agulha parou por uma fração de segundo. Miguel ficou imóvel. Clara levantou os olhos. Você fala da sua mãe de barriga? Bia assentiu. Meu pai diz que ela me amou antes de ir embora, mas eu não lembro dela. Miguel entrou na sala devagar. Bia, eu só queria saber. Não é tristeza, pai. Clara terminou o ponto, cortou a linha com os dentes e alisou o tecido. Amor que a gente não lembra também pode ter deixado cuidado pelo caminho. Ela disse, sem saber por que aquela frase saiu com tanta dor. Miguel olhou para ela como se ela tivesse tocado numa porta proibida. E quem pode imaginar que uma criança, perguntando sobre a própria origem, está prestes a desenterrar o silêncio de uma cidade inteira? Naquela noite, quando todos foram embora, Clara encontrou Miguel sozinho no pátio, virando o banco de madeira de cabeça para baixo. Ele passava os dedos por uma gravação escondida na parte inferior, como quem confere uma cicatriz. Ficou torto? Ela perguntou. Ele se assustou e virou o banco depressa. Não, só estava vendo se a base segurava. Mas Clara tinha lido a data. 17 de agosto. O número atravessou seu peito como um vento frio. 17 de agosto era o dia do velório de Helena, sua prima mais nova. A prima que a família quase nunca citava. A prima que morreu com 23 anos, oficialmente depois de uma febre mal cuidada em outra cidade. A prima que Clara lembrava cantando baixo na cozinha da casa antiga, com uma tristeza bonita demais para uma menina tão jovem. Clara voltou para casa com a data batendo dentro da cabeça. No corredor, parou diante de uma fotografia antiga sobre o aparador. Ela, Helena e outras primas no jardim, todas adolescentes, todas vestidas de branco numa festa de família. Helena segurava uma fita azul no pulso. Clara se aproximou e percebeu algo que nunca tinha notado. A menina Bia tinha o mesmo formato dos olhos de Helena. O ar pareceu sumir. Clara abriu uma gaveta antiga da sala, onde Dona Esther guardava documentos da família, convites de casamento, certidões e cartas que ninguém lia. Procurou sem saber o quê. Achou apenas uma fita azul desbotada dentro de um envelope vazio. No dia seguinte, Clara perguntou à mãe. Helena teve uma filha? Dona Esther deixou a xícara bater no pires. De onde você tirou isso? Ela teve? Helena morreu doente. Isso não responde. A mãe ficou pálida, mas manteve a postura. Algumas perguntas não servem para nada além de ferir gente morta. Clara sentiu raiva, mas também sentiu medo, porque naquela família, quando alguém falava em gente morta, quase sempre queria proteger gente viva. E quantas vidas podem ser construídas em cima de uma pergunta que ninguém teve coragem de fazer? Na escola, Miguel percebeu que Clara estava diferente. Ela evitou olhar para ele enquanto ensaiava os alunos. Errou o nome de Bia 2 vezes. Derrubou uma caixa de medalhas e se agachou rápido demais para juntá-las, como se pudesse recolher também os pensamentos espalhados. Miguel a ajudou. As mãos dos dois tocaram a mesma medalha. Eu fiz alguma coisa? Ele perguntou. Clara manteve os olhos baixos. Você gravou uma data no banco. Ele não respondeu. 17 de agosto, ela continuou. Por quê? Miguel fechou a mão em torno da medalha.
porque foi o dia em que prometi uma coisa. Para quem? Ele respirou fundo. Para uma mulher que estava morrendo e não tinha mais ninguém em quem confiar. Clara se levantou devagar. Helena. Miguel fechou os olhos por um segundo. Não foi surpresa. Foi cansaço de quem sempre soube que aquele momento chegaria. Ela era sua prima, ele disse. Clara sentiu o mundo ficar pequeno demais. Bia é filha dela? Miguel não respondeu com palavras, mas o silêncio dele disse tudo. Clara levou a mão à boca, não por rejeição, por luto atrasado, por perceber que a menina que ela ajudava a ensaiar todos os dias, que pedia lápis emprestado e ria com a boca cheia de merenda, era sangue da sua família. Era uma criança que a casa dos Albuquerque tinha apagado sem nem pendurar retrato. Por que ninguém me contou? Ela sussurrou. Miguel olhou para o corredor, garantindo que Bia não estivesse por perto. Porque sua família não queria uma criança nascida fora de casamento, de pai pobre e mãe doente, manchando o nome de vocês. Clara balançou a cabeça. Não, minha mãe não faria isso. Miguel a olhou com uma tristeza dura. Clara, eu aprendi que gente respeitada pode fazer coisas horríveis sem levantar a voz. A frase doeu porque parecia verdadeira. O que machuca mais, descobrir a culpa de quem a gente ama ou perceber que a nossa vida inteira foi protegida por uma mentira? Miguel contou pouco. Helena o conhecera quando ele fazia móveis para uma pensão na cidade vizinha. Ela estava grávida, sozinha, escondida pela família até o escândalo passar. O pai da criança, um rapaz rico de passagem, desaparecera assim que soube. Helena adoeceu depois do parto. Antes de morrer, pediu que Miguel criasse Bia longe dos Albuquerque. Ela disse que se a menina entrasse naquela casa, viraria segredo de novo, Miguel falou. E os documentos? Ele engoliu seco. Um cartório pequeno, um advogado amigo dela, papel feito com pressa. Não foi venda, não foi roubo, foi desespero. Clara sentou no degrau do palco. Você sabe que isso pode tirar Bia de você. Sei desde o primeiro dia. E mesmo assim ficou? Miguel olhou para a sala onde a filha ensaiava uma música com os colegas. Ela cabia numa mão quando chorou no meu peito. Ninguém perguntou se eu tinha direito. Ela só precisava de alguém que não fosse embora. Clara não conseguiu falar. Havia algo nele que não pedia absolvição. Só carregava. Naquela tarde, eles não se tocaram, mas trabalharam lado a lado em silêncio, cada um com uma verdade impossível nas mãos. Quando Clara foi embora, Miguel a alcançou no portão. Não use isso para me proteger, ele disse. Ela se virou. Você acha que eu faria o quê? Você vai assumir um cargo. Sua família vai te cercar. Vão dizer que eu me aproximei por interesse, que Bia é peça política, que eu enganei todo mundo. E você não me enganou? Ele aceitou o golpe sem se defender. Enganei por omissão. Clara queria odiá-lo por isso. Queria que a mentira dele fosse simples o suficiente para caber numa raiva limpa. Mas o rosto dele trazia anos de medo, noites de febre, assinatura em fórum, reunião de escola, conta paga atrasada, aniversário improvisado com bolo pequeno. Eu preciso pensar, ela disse. Miguel assentiu. Eu também pensei durante 11 anos. Não ficou mais fácil. Naquela noite, Clara ficou sentada na cama com a fita azul de Helena nas mãos. E se a mentira que separa duas pessoas não nasceu da maldade, mas do amor desesperado de alguém sem saída? 2 dias depois, a cidade começou a sussurrar. Primeiro foi um perfil anônimo publicando uma foto de Miguel saindo da escola à noite com Clara ao fundo. A legenda dizia: a futura prefeita e o marceneiro têm reuniões fora da agenda? Depois veio um áudio cortado em que Clara dizia: Bia é filha dela, sem contexto. Em seguida, um vereador chamado Sérgio Lacerda pediu esclarecimentos públicos sobre irregularidades envolvendo uma menor de idade dentro da rede municipal.
Clara soube imediatamente que alguém havia mexido onde não devia. Na reunião de emergência, o tio Renato entrou em seu gabinete antes mesmo que ela se sentasse. Você precisa negar vínculo com essa criança. Clara levantou os olhos. Essa criança é filha da Helena. Essa criança é um problema jurídico. Ela é minha família. Dona Esther, sentada no sofá, fechou os dedos sobre a bolsa. Não repita isso fora desta sala. Clara olhou para a mãe como se a visse pela primeira vez. A senhora sabia. Esther não chorou. Talvez porque tivesse passado anos treinando o rosto para sobreviver a perguntas. Eu sabia que Helena tomou decisões que destruiriam todos nós. Ela morreu sozinha. Ela escolheu fugir. Ou vocês mandaram ela sumir? O silêncio respondeu antes da mãe. Álvaro, o advogado, interveio com frieza. Clara, neste momento, a prioridade é separar sua imagem dessa adoção. O marceneiro assumirá a responsabilidade. Com bons advogados, talvez a menina permaneça com ele provisoriamente, mas você não pode parecer cúmplice. Cúmplice de quê? De uma criança ter sido amada? De documentos frágeis? De omissão familiar? De possível favorecimento dentro da escola? De envolvimento afetivo com o responsável por uma aluna? A palavra afetivo caiu como uma acusação. Clara sentiu o rosto queimar. Dona Esther percebeu. Meu Deus, murmurou. Você se apaixonou por ele. Ninguém precisou confirmar. Que lugar existe no mundo para um amor verdadeiro quando todos à volta estão prontos para chamá-lo de prova de culpa? Clara procurou Miguel naquela noite. Chovia fino e a marcenaria dele, nos fundos de uma casa simples, cheirava a verniz e café requentado. Bia dormia no quarto, com uma luz acesa em forma de lua na tomada. Miguel abriu a porta e, ao ver Clara, não perguntou nada. Apenas pegou uma toalha limpa e entregou a ela. Você sempre percebe quando eu estou molhada demais para fingir que estou bem? Ela tentou brincar. Tenho prática com goteira. Ela sorriu, mas o sorriso quebrou no meio. Eles sabem. Miguel encostou as mãos na bancada. Eu imaginei. Vão tentar jogar tudo em você. Já jogaram coisa pior. Não fala assim. É melhor você se afastar. Clara o encarou. Você está me mandando embora para me proteger? Estou mandando você embora porque eu sei como termina quando alguém poderoso decide escolher uma versão. Ela se aproximou. E você acha que eu sou eles? Miguel fechou os olhos. Quando abriu, havia desejo e medo misturados de um jeito que quase partiu Clara. Eu acho que você é a primeira pessoa, em muito tempo, que me fez querer esquecer que eu tenho que ter medo. Os dois ficaram em silêncio. A chuva batia no telhado de zinco. A luz da marcenaria desenhava sombras nas mãos dele. Clara tocou a borda da bancada, perto dos dedos de Miguel, mas não tocou nele. Eu queria ter te conhecido antes de tudo isso, ela disse. Eu não, ele respondeu baixo. Ela sentiu a frase como rejeição. Miguel percebeu e completou. Antes eu era só um homem tentando não perder uma criança. Agora, quando você olha para mim, parece que eu também existo. A distância entre eles desapareceu sem que nenhum dos dois se movesse. Miguel levantou a mão devagar, como quem pede permissão até para tocar o ar. Clara inclinou o rosto. O quase beijo ficou ali, suspenso, vivo, proibido. Então Bia chamou do quarto. Pai. Miguel se afastou na hora. Clara virou o rosto, respirando com dificuldade. A menina apareceu sonolenta na porta, abraçada a um cobertor. Professora Clara, meu pai vai ser preso? A pergunta atravessou a marcenaria como vidro quebrando. Clara se ajoelhou para ficar na altura dela. Por que você perguntou isso? Um menino mandou mensagem falando que meu pai me roubou. Miguel fechou os punhos, impotente. Bia olhou para Clara com os olhos cheios de água. Ele roubou, professora? Clara sentiu algo antigo dentro dela desabar. Não,
ela disse. Seu pai ficou quando muita gente foi embora. Bia chorou sem barulho. Clara abriu os braços e a menina entrou neles. Miguel virou o rosto, como se ver aquilo fosse bonito demais e perigoso demais. Foi naquela hora que Clara entendeu que amor não era só querer ficar. Às vezes, era aceitar entrar no incêndio sabendo que ninguém aplaudiria a coragem. Na manhã seguinte, Clara recebeu um envelope sem remetente na escola. Dentro havia uma cópia parcial da certidão de Bia, uma foto antiga de Helena segurando a recém-nascida no colo e um bilhete. Na formatura, a cidade vai saber quem a senhora protege. A assinatura era ausente, mas o recado tinha o cheiro político de Sérgio Lacerda. Clara foi até o arquivo morto da escola e procurou a matrícula de Bia. A ficha tinha sido preenchida anos antes por Miguel. No campo Observações, havia uma frase escrita pela antiga diretora. Pai presente, mãe falecida. Criança não deve ser exposta. Ao lado, um pequeno desenho de estrela feito por Bia no primeiro ano. Clara tocou a estrela com o dedo. Na saída, encontrou Álvaro esperando no corredor. Você não pode mais ir à formatura, ele disse. Eu organizei a formatura. Justamente. Será palco de ataque. Nós antecipamos sua posse e cancelamos seu discurso. A Câmara quer fazer uma cerimônia fechada amanhã cedo. Clara riu sem humor. Querem me esconder para me proteger? Queremos evitar que você se destrua por um homem. Não é só por um homem. Então é pior. É por culpa. Clara passou por ele. Álvaro segurou seu braço. Você não deve nada a essa menina. Clara olhou para a mão dele até ele soltá-la. Esse é o problema de vocês. Sempre acham que dívida só existe quando tem assinatura. Como uma mulher escolhe entre o futuro que planejaram para ela e a verdade que uma criança carrega no rosto? Clara voltou à casa da mãe naquele fim de tarde. Entrou sem tocar a campainha e encontrou Dona Esther na sala, diante dos retratos da família. O retrato de Helena não estava entre eles. Nunca estivera. Eu quero a carta, Clara disse. Dona Esther não se virou. Que carta? A que Helena deixou. O corpo da mãe endureceu. Não existe carta. Existe. Miguel prometeu alguma coisa no velório. A data está no banco. Helena não teria confiado só em palavras. Dona Esther caminhou até a janela. Você fala como se conhecesse Helena melhor do que eu. Talvez ninguém tenha conhecido. Talvez vocês só tenham conhecido a vergonha que inventaram para ela. A mãe respirou fundo. Pela primeira vez, a voz saiu menor. Helena voltou para casa um dia antes de morrer. Estava magra, ardendo em febre, mas não largava a criança. Seu avô ficou furioso. Disse que aquela menina não entraria no registro dos Albuquerque. Helena me pediu ajuda. E a senhora ajudou? Dona Esther finalmente olhou para Clara. Havia culpa ali, mas uma culpa vestida de orgulho a tempo demais. Eu dei dinheiro para ela ir embora. Clara sentiu náusea. Ela estava morrendo. Eu não sabia que era tão grave, mas sabia que ela estava sozinha. A mãe levou a mão ao peito. Ela deixou uma carta. Eu não li tudo. Quando percebi que ela citava nomes, rasguei a primeira página. Guardei o resto. Clara fechou os olhos. Por quê? Porque seu avô ainda era vivo. Porque seu tio disputava a eleição. Porque eu tinha medo. Medo de quê? De admitir que nós não éramos a família decente que fingíamos ser. A frase saiu como uma confissão tardia, mas não trouxe alívio. Onde está? Dona Esther hesitou. Eu entreguei a Miguel no velório. Clara abriu os olhos. Você entregou. Ele estava sentado no fundo, com a criança no colo. Helena tinha escrito o nome dele. Eu coloquei a carta no cobertor e disse para ele nunca voltar. Clara ficou parada, sem entender. Então por que você deixou tudo acontecer? Porque covardia também tenta parecer reparação, Clara. Eu achei que deixando ele ir embora com ela,
estava salvando a menina de nós. Era a primeira rachadura humana na muralha da mãe, mas não bastava. E agora? Dona Esther engoliu o choro. Agora eu tenho medo de perder você também. Clara pegou a fita azul no bolso e colocou sobre a mesa. A senhora já perdeu Helena quando escolheu o nome da família no lugar dela. Não me peça para ser a próxima. Na noite anterior à formatura, Miguel apareceu na escola para desmontar parte do palco. Disse à diretora que seria melhor cancelar a apresentação de Bia, evitar exposição, evitar foto, evitar pergunta. Clara o encontrou guardando ferramentas. Você não vai fazer isso com ela, disse. Miguel não virou. Eu faço qualquer coisa por ela. Não. Você está ensinando que ela precisa desaparecer para ser amada. Ele largou o martelo. E você quer ensinar o quê? Que basta dizer a verdade e o mundo abraça. Clara, eu já fui tratado como ladrão em balcão de fórum. Já ouvi assistente social perguntar por que um homem solteiro queria criar uma menina que não era dele. Já vi mãe puxar filho para longe de Bia depois que soube que a adoção não tinha foto bonita de juiz sorrindo. Clara se aproximou. Eu vou testemunhar. E vão dizer que você testemunha porque me ama. A palavra finalmente saiu. Não como declaração, como perigo. Clara respirou fundo. E se for verdade? Miguel virou para ela. Os olhos estavam vermelhos. Então, pior ainda. Por quê? Porque eu aguento que me chamem de criminoso. Não aguento que digam que eu te usei. Clara ficou em silêncio. A dor dele era uma renúncia, antes mesmo do amor começar. Miguel tirou do bolso uma carta dobrada, protegida por plástico antigo. As bordas estavam amareladas. Ele a segurou como quem segura um pedaço de alguém morto. Helena escreveu isso para Bia e para mim. Não era para virar arma. Clara estendeu a mão. Ele hesitou. Eu nunca mostrei inteira para ninguém. Então por que está me mostrando? Miguel olhou para o palco vazio. Porque amanhã talvez você precise me odiar para se salvar. E eu não quero que você me odeie por uma mentira incompleta. Clara abriu a carta com cuidado. A letra de Helena era inclinada, bonita, fraca em alguns trechos. Se Miguel estiver lendo isto com minha filha nos braços, é porque eu não consegui ficar. Não deixem que chamem cuidado de roubo. Eu peço a ele o que minha família não teve coragem de fazer por mim. Ficar. Bia nasceu de um erro meu, mas não é erro. Se um dia Clara souber, peçam a ela que não tenha vergonha de nós. Ela era a única naquela casa que me olhava como pessoa. Clara levou a mão à boca. As palavras embaçaram. Ela escreveu meu nome. Miguel assentiu. Por isso eu nunca apareci antes. Eu tinha medo de você, medo de te colocar contra sua família, medo de descobrir que Helena tinha se enganado. Clara chorou em silêncio. Ela não se enganou. Miguel guardou a carta de volta, mas Clara segurou o pulso dele. Deixa comigo. Não. Essa carta pode salvar você. Essa carta pode destruir você. Talvez eu precise ser destruída do jeito certo. Miguel balançou a cabeça. Não fala bonito com tragédia, Clara. Ela deu um passo mais perto. Então fala você. Me diz para ir embora. Me diz olhando para mim que não sente nada. Miguel abriu a boca, mas nenhuma palavra veio. O silêncio entre eles era quente, cheio de tudo que não podiam fazer. Ele tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, leve demais para ser posse, intenso demais para ser engano. Eu sinto tanto que me dá medo, ele sussurrou. Clara fechou os olhos. O beijo quase aconteceu de novo, mas Miguel recuou, não antes da verdade. Ela assentiu, ferida e grata ao mesmo tempo. Existem amores que não se permitem nenhum beijo, porque sabem que depois dele, nenhuma mentira teria para onde voltar. A formatura amanheceu com sol forte e céu limpo, como se a cidade não soubesse que estava prestes a se partir. As mães chegaram cedo para arrumar cabelo das crianças. Os pais montaram cadeiras extras.
A rádio local posicionou microfones no pátio. Vereadores sorriram para fotos. Álvaro apareceu de terno claro, falando baixo ao telefone. Bia usava a calça costurada por Clara e uma blusa branca com gola engomada. Trazia no bolso uma medalha pequena embrulhada em papel de seda. "É surpresa", disse quando Clara perguntou. Miguel estava no fundo do pátio, perto da saída, como se já tivesse se preparado para fugir se alguém ameaçasse a filha. Clara percebeu que ele havia colocado o banco no centro do palco. Por baixo, preso com 2 parafusos pequenos, estava um compartimento discreto. Ela entendeu. A carta ficaria ali, escondida, perto da promessa gravada na madeira. Antes da cerimônia, Álvaro a encurralou na sala da direção. "Última chance. Leia o discurso aprovado. Parabenize os alunos. Saia. A Câmara assume o resto amanhã." "E Miguel?" "Ele responderá ao procedimento. Com sorte não será preso. A menina talvez fique temporariamente com uma família acolhedora enquanto avaliam o caso." Clara sentiu o chão sumir. Família acolhedora, ela tem pai. Legalmente, isso será discutido. Você fala de uma criança como se fosse um processo em cima da sua mesa. "Eu estou tentando salvar sua vida pública." Clara olhou pela janela. Miguel ajeitava o laço do cabelo de Bia com uma delicadeza desajeitada. A menina ria, corrigindo os dedos dele. "Talvez minha vida pública não valha o que vocês acham." Álvaro ficou sério. "Você vai jogar tudo fora por uma menina que sua própria família tentou esquecer?" Clara encarou-o. "Não. Vou jogar fora a parte de mim que aceitou esquecer junto." Quando a cerimônia começou, Clara subiu ao palco sob aplausos. O pátio inteiro se levantou. Celulares acenderam. O nome dela foi gritado por pais, professores, crianças. "Prefeita Clara!" De alguém gritou do fundo e o coro quase pegou. Ela sorriu, mas por dentro tremia. A diretora falou primeiro. Depois vieram as apresentações. Bia leu um texto sobre família com a voz firme no começo e trêmula no fim. "Família é quem lembra da nossa blusa de frio. É quem fica na reunião mesmo cansado. É quem não ri quando a gente pergunta uma coisa difícil." Miguel abaixou a cabeça. Clara apertou o papel do discurso no bolso. Como se escolhe a verdade quando a mentira está sendo aplaudida por todo mundo? No momento das medalhas, Bia subiu ao palco e entregou a Clara o embrulho de papel de seda. "É para a senhora", disse baixinho. Clara abriu. Era uma medalha simples, dessas compradas em papelaria, com uma fita azul amarrada. Na frente estava escrito: "Professora preferida." Atrás, Bia tinha colado um adesivo torto de estrela. Clara sorriu, chorando. "Eu que devia te entregar uma." Bia olhou para Miguel, depois para Clara. "Se falarem que meu pai fez errado, ele vai precisar ir embora por ter cuidado de mim direito?" A pergunta foi baixa, mas o microfone de lapela de Clara ainda estava ligado. O pátio ouviu. Um murmúrio correu entre as cadeiras. Miguel deu um passo à frente em pânico. Sérgio Lacerda, o vereador, se levantou com um envelope na mão. Já que a própria criança tocou no assunto, a cidade merece transparência. A diretora tentou interromper. Os professores se olharam assustados. Celulares se ergueram como tochas. Sérgio continuou. "Há indícios de adoção irregular, ocultação de parentesco e favorecimento envolvendo a futura prefeita interina e esse senhor." Miguel subiu no primeiro degrau do palco. "Não fale da minha filha." "Filha?" Sérgio ironizou. "Isso é o que a justiça vai decidir." Bia agarrou a mão de Clara. Foi então que Clara viu Dona Esther no fundo do pátio, parada junto ao portão. A mãe havia vindo. Estava pálida, mas não foi embora. Álvaro balançou a cabeça discretamente para Clara, como quem ordena silêncio. Por um segundo, Clara viu 2 caminhos.
No primeiro, ela lia o discurso aprovado, dizia que confiava nas instituições, saía escoltada e assumia a prefeitura com a reputação ferida, mas recuperável. No segundo, ela descia até o banco, pegava a carta, abria o túmulo moral da família diante da cidade e talvez nunca mais fosse vista como a mulher limpa que todos queriam. Miguel olhou para ela. Não pediu nada. Esse foi o pior. Ele não pediu para ser salvo. Bia, sim, apertou seus dedos. Clara tirou o microfone do suporte. Quando eu era criança, ela começou com a voz falhando, me ensinaram que o nome de uma família precisava ser protegido acima de quase tudo. O pátio silenciou aos poucos. Só esqueceram de me ensinar que às vezes é justamente em nome da família que se abandona alguém. Sérgio tentou falar, mas Clara ergueu a mão. Hoje é formatura de crianças, e eu não queria que nenhuma delas aprendesse, vendo adultos, que aparência vale mais que cuidado. Ela desceu do palco. Os saltos bateram no chão de cimento. Caminhou até o banco de madeira, virou-o com esforço e soltou os 2 parafusos do compartimento inferior. Miguel fez menção de ajudar, mas ela negou com o olhar. Aquela parte precisava ser dela. A carta estava ali, protegida em plástico, dobrada junto à fita azul de Helena, que Clara havia colocado naquela manhã. Clara voltou ao microfone. Dona Esther levou a mão à boca. Miguel segurou Bia contra o peito. A cidade inteira esperou. Será que uma carta antiga consegue destruir uma reputação ou apenas mostrar que ela nunca foi limpa de verdade? Clara abriu a carta. Esta carta foi escrita por Helena Albuquerque, minha prima, no dia em que morreu. Bia é filha biológica dela. Minha família sabia. Minha família teve vergonha. Minha família preferiu que uma menina crescesse longe do nosso sobrenome a enfrentar o próprio preconceito. Um som pesado atravessou a plateia. Alguém murmurou, meu Deus. Um celular caiu no chão. Clara continuou, com lágrimas descendo sem pedir licença. Miguel não roubou uma criança. Miguel ficou com uma criança que nós abandonamos. Ele criou Bia com trabalho, medo, noites sem dormir, reunião de escola, remédio, colo e verdade suficiente para uma menina saber que foi amada, mesmo sem conhecer a mãe. Sérgio gritou. Isso não apaga a irregularidade dos documentos. Clara olhou para ele. Não apaga. E é por isso que amanhã eu mesma vou ao Ministério Público entregar a carta, meu depoimento e o nome de todos que ajudaram a esconder a história, inclusive o meu, se minha omissão dos últimos dias tiver peso legal. Álvaro fechou os olhos derrotado. Eu deveria tomar posse amanhã, Clara disse, mas não aceito assumir uma cidade pedindo confiança se a primeira coisa que faço é negar uma criança na frente dela. Bia começou a chorar. Clara virou-se para a menina. Bia, seu pai não vai embora porque cuidou de você direito, mas nós, adultos, vamos ter que consertar do jeito certo o que foi feito no medo. Miguel apertou a filha nos braços. O rosto dele desmoronou em lágrimas silenciosas, daquelas que homens acostumados a aguentar tudo tentam esconder tarde demais. Dona Esther atravessou o pátio devagar. Cada passo parecia custar anos. Parou diante do palco e olhou para Bia. Eu entreguei a carta a Miguel, disse, alto o suficiente para o microfone captar. Eu mandei que ele fosse embora, eu ajudei a esconder Helena. A culpa não é dele. Clara fechou os olhos. Não era perdão, mas era começo de reparação. A formatura terminou sem música. As medalhas foram entregues em silêncio respeitoso. Alguns pais abraçaram Miguel, outros se afastaram. Havia quem chorasse, quem filmava, quem julgava, quem não sabia o que pensar. A cidade não virou boa de repente. Nenhuma verdade faz milagre, mas naquela noite, pelo menos, a mentira perdeu o microfone. Na saída, Miguel encontrou Clara perto da sala dos professores. Bia dormia no colo dele, exausta, ainda com a medalha no pescoço. Você perdeu a posse, ele disse.
Clara olhou para o pátio vazio. Talvez eu tenha perdido uma posse que nunca foi minha. Não romantiza. Eles vão te atacar. Eu sei. Vão dizer que você fez isso por mim. Ela olhou para ele. E você? Miguel demorou a responder. Eu vou dizer que você fez por ela. Clara sorriu triste. E por você? Ele baixou os olhos. Eu não posso ser o motivo agora. A frase doeu mais que um adeus. Miguel, se eu ficar perto de você, vão usar isso para dizer que eu manipulei tudo, que a carta foi encenação, que Bia virou ponte para eu chegar até você. Você sabe que não foi. Eu sei. Mas a justiça nem sempre escuta o que a gente sabe. Clara respirou com dificuldade. Você está indo embora de novo. Não da cidade, só de você. Ela quis pedir que ele ficasse. Quis dizer que já tinha perdido demais naquela noite. Mas Bia dormia entre eles como a verdade viva de que amor adulto não podia ser egoísta. Miguel se aproximou e tocou com 2 dedos a mão de Clara. Um toque pequeno, quase nada. O tipo de toque que não vira prova em fotografia, mas vira memória no corpo. Você foi a primeira pessoa que me chamou de pai antes de pedir documento, ele disse. Clara chorou sem som. E você foi a primeira pessoa que viu que eu estava sozinha antes de me chamar de forte. Ele assentiu como quem guarda a frase no lugar mais fundo. Depois saiu com Bia nos braços, atravessando o pátio onde as luzes da formatura ainda piscavam. Não por mágica, mas porque um fio mal encaixado no poste velho insistia em falhar. Clara ficou ali até a última lâmpada ser apagada por um funcionário da escola. O que resta de um amor quando 2 pessoas fazem a escolha certa e, mesmo assim, precisam se perder. Nas semanas seguintes, a cidade falou de Clara como se ela tivesse morrido e renascido em versões diferentes. Para uns, era corajosa, para outros, irresponsável, para muitos, apaixonada demais para ser confiável. A posse foi suspensa. Uma comissão abriu investigação sobre sua omissão, depois de descobrir o parentesco. Sérgio Lacerda tentou crescer politicamente com o escândalo, mas acabou convocado a explicar como obteve documentos de uma menor. A adoção de Bia foi revisada. Não foi simples, nem rápido, nem bonito. Houve entrevistas, visitas de assistentes sociais, audiências fechadas, avaliações psicológicas, pareceres, medo. Miguel respondeu a perguntas humilhantes com a mesma paciência que usava para lixar madeira, respirando fundo, repetindo a verdade, deixando que o tempo mostrasse as marcas do cuidado. Clara testemunhou. Contou sobre Helena, sobre a carta, sobre a omissão da família. Não tentou parecer heroína. Diz que demorou a perguntar, que teve medo, que quase aceitou o silêncio. Quando perguntaram se tinha envolvimento romântico com Miguel, ela olhou para a juíza e respondeu: Eu o amo, mas meu depoimento não depende disso. O amor só me impediu de continuar covarde. A frase vazou. Virou manchete. Virou discussão em mercado, salão, missa, rádio e mesa de bar. Dona Esther também depôs. Envelheceu 10 anos em 2 semanas. Vendeu joias antigas para pagar uma equipe jurídica independente para Bia, sem pedir reconhecimento. Pela primeira vez, mandou colocar uma foto de Helena na sala principal da casa. Não apagou o passado, mas parou de fingir que ele não tinha rosto. Miguel, por sua vez, manteve distância de Clara. Cumprimentava de longe quando a via na escola. Respondia mensagens apenas sobre o processo. Nunca a deixava sem resposta, mas nunca abria uma porta. Era uma forma de cuidado que parecia abandono. Certa tarde, Clara viu Bia no corredor e se ajoelhou. Como você está? A menina pensou antes de responder. Cansada de adulto perguntando como eu estou. Clara sorriu com tristeza. Justo. Bia segurou a mochila. Meu pai falou que gostar de alguém não resolve documento. Seu pai está certo. Mas atrapalha? Clara sentiu o peito apertar. Às vezes, quando as pessoas querem transformar amor em suspeita.
Bia olhou para ela com seriedade, de criança ferida cedo demais. Eu queria que vocês não parecessem tristes quando ficam no mesmo lugar. Clara não soube responder. A menina tirou do bolso um pedaço de papel dobrado. Eu escrevi uma coisa para a apresentação que cancelaram. Não deu tempo de ler. Clara abriu. A letra redonda dizia: família é quem fica até quando ficar dá problema. Clara abraçou o papel contra o peito depois que Bia saiu. Ali, no corredor vazio, chorou como não tinha chorado na formatura, porque algumas frases pequenas têm mais força que qualquer discurso de posse. 3 meses depois, a decisão provisória saiu. Bia permaneceria com Miguel durante a regularização definitiva, com acompanhamento judicial e suporte da rede pública. A juíza reconheceu fragilidades graves nos documentos, mas também reconheceu vínculo afetivo consolidado, ausência de má-fé comprovada e risco emocional em uma separação abrupta. Miguel não comemorou em público. Apenas abraçou Bia na porta do fórum e fechou os olhos com tanta força que parecia agradecer sem saber a quem. Clara estava do outro lado da rua, sob uma árvore. Não se aproximou. Era a parte que ela ainda precisava aprender. Nem todo amor autoriza a presença. No mesmo dia, a Câmara ofereceu a Clara um acordo político. Ela poderia assumir um cargo de secretária especial de educação, desde que não mencionasse mais o caso de Bia em discursos, não responsabilizasse publicamente a família Albuquerque e aceitasse uma nota dizendo que sua fala na formatura havia sido emocionalmente precipitada. Álvaro levou o documento até a casa dela. É a chance de voltar, disse. Clara leu até o fim. Na cláusula mais fria, havia uma frase sobre preservar a imagem da menor por meio da não exploração pública de sua origem. Parecia proteção, mas significava apagar Bia de novo. Clara rasgou o papel ao meio. Você está recusando o futuro, Álvaro disse. Não, estou recusando repetir o passado com palavras mais bonitas. Ele a encarou por alguns segundos. Você sabe que a cidade talvez nunca te perdoe totalmente. Clara abriu a porta. Talvez eu também não perdoe totalmente a cidade. Depois que ele foi embora, ela ficou sozinha na sala dos retratos. A foto de Helena, agora sobre o aparador, parecia menos assustada. Clara colocou ao lado dela a medalha de professora preferida que Bia havia lhe dado. A fita azul caía sobre a madeira como uma pequena bandeira de paz. Naquela noite, choveu de novo. A escola estava vazia quando Clara entrou para recolher materiais do antigo palco. As luzes do corredor acenderam uma a uma porque o zelador havia trocado o disjuntor na semana anterior. Nada de destino mágico. Apenas manutenção atrasada, paga com uma vaquinha dos professores. Na sala principal, o banco de madeira estava no centro, restaurado. O verniz novo brilhava. A data continuava gravada por baixo, mas agora havia outra inscrição discreta na lateral. Família é quem fica. Clara tocou as letras com a ponta dos dedos. Bia escolheu a frase. Miguel disse da porta. Ela se virou. Ele estava ali, molhado da chuva, segurando a caixa de ferramentas. Parecia mais magro, mais cansado, mas havia uma calma nova no rosto. Você entrou sem fazer barulho, Clara disse. Porta de escola velha range só quando quer denunciar aluno atrasado. Ela riu. Um riso pequeno, quebrado, verdadeiro. Miguel se aproximou, mas parou a uma distância respeitosa. Eu soube que você recusou o acordo. Ele apagava Bia. Apagava você também, só que de um jeito elegante. Clara olhou para o banco. Cansei de elegância covarde. Miguel respirou fundo. Eu fiquei longe porque achei que era a única forma de proteger vocês duas. Eu sei. Não foi falta de vontade. Eu sei também. Ele baixou a cabeça. Bia perguntou por que eu consertava o banco se não ia entregar para você. E o que você respondeu? Que algumas coisas a gente conserta mesmo sem saber se vai poder usar. Clara sentiu os olhos encherem.
Miguel abriu a caixa de ferramentas e tirou de dentro um pequeno envelope. Entregou a ela. É uma cópia da decisão, a provisória. Eu queria que você tivesse. Clara pegou o envelope. Por quê? Porque você perdeu poder para que eu não perdesse minha filha de uma vez. Eu sei que não conserta tudo, mas eu precisava te devolver alguma coisa que não fosse só dor. Ela deu um passo à frente. Miguel, eu não quero que você me deva nada. Eu não devo. Eu reconheço. A palavra ficou entre eles como uma ponte. Lá fora, a chuva batia nas janelas da escola. Dentro, o cheiro de madeira nova se misturava ao pó de giz. Clara percebeu que aquela sala tinha visto crianças aprenderem a juntar letras, mas naquela noite ensinava 2 pessoas adultas a juntar coragem. Eu ainda posso te custar muita coisa, Miguel disse. Clara respondeu, você já me custou a mentira. Ele sorriu com tristeza. E isso foi bom? Foi justo. Ele se aproximou mais um passo. Eu não sei como viver com metade da cidade olhando. Então a gente aprende a viver inteiro, mesmo sendo olhado pela metade. Miguel levantou a mão. Dessa vez, não parou no ar. Tocou o rosto dela com cuidado, como naquela noite da marcenaria. Mas agora não havia carta escondida entre os dois. Nem palco, nem microfone, nem criança pedindo para o pai não ir embora. Só havia a verdade, cansada e possível. Clara fechou os olhos. O beijo deles foi lento, sem pressa de provar nada a ninguém. Não parecia fim de sofrimento. Parecia começo com cicatriz. Um beijo de quem sabia que o amor não apagaria investigação, fofoca, perda política ou família quebrada. Mas também sabia que certas escolhas, quando feitas em público, merecem pelo menos um lugar seguro para descansar em particular. Meses depois, Clara não virou prefeita. Voltou para a escola, agora menos intocável e mais humana. Alguns pais tiraram os filhos de sua turma. Outros pediram vaga. Havia quem cochichasse quando Miguel a esperava no portão com Bia, e havia quem fingisse não ver para não precisar mudar de opinião. Bia continuou chamando Miguel de pai com a naturalidade de quem nunca precisou de sobrenome para saber onde pertencia. A adoção foi regularizada depois de um processo longo, com novas assinaturas, novas visitas e muitas perguntas. No dia em que a decisão final saiu, Miguel chorou no balcão do fórum, sem vergonha. Clara estava ao lado dele, não como salvadora, não como política, apenas como a mulher que havia escolhido não repetir o silêncio. Dona Esther levou flores ao túmulo de Helena e, pela primeira vez, levou Bia junto. A menina colocou sobre a pedra uma estrela de papel plastificada. Eu não conheci você, Bia disse baixinho, mas meu pai falou que você ficou o tempo que conseguiu. Dona Esther chorou sem pedir perdão em voz alta. Bia segurou sua mão mesmo assim. Perdão, às vezes, começa antes da palavra, mas demora muito para ficar inteiro. No aniversário da escola, 1 ano depois da formatura interrompida, o banco de madeira foi colocado definitivamente no pátio, embaixo de uma árvore, não como monumento, como assento. Crianças deixavam mochilas sobre ele, mães amarravam cadarços, professores descansavam depois das aulas. A vida foi usando a madeira até ela deixar de ser prova e virar abrigo. Clara e Miguel sentaram ali no fim da tarde, enquanto Bia ensaiava uma apresentação com os colegas. Você se arrepende? Miguel perguntou. Clara olhou para a escola, para as luzes acendendo, para a cidade que ainda não sabia amar sem julgar. De ter perdido a posse? De ter me escolhido. Ela virou o rosto para ele. Eu não escolhi você naquela noite. Miguel franziu a testa, ferido por um segundo. Clara segurou a mão dele. Eu escolhi Bia. Escolhi Helena. Escolhi não ser minha família no pior sentido. Você foi a parte bonita que sobreviveu à escolha. Miguel apertou seus dedos. Então eu posso ficar sendo a parte bonita?
Clara sorriu. Pode, mas vai ter que consertar a porta da minha sala. Está rangendo há semanas. Ele riu, e o riso dele agora não parecia pedido de licença. Parecia casa. Bia correu até eles ofegante. Vocês estão namorando oficialmente ou ainda naquele drama chato de adulto? Miguel fingiu pensar. Estamos em fase de regularização. Clara gargalhou. Bia revirou os olhos. Tudo de vocês tem documento? Miguel puxou a filha para perto e beijou sua testa. O mais importante não tinha. Deu trabalho. Clara olhou para os dois e sentiu a medalha de professora preferida dentro da bolsa, ainda com a fita azul. Guardava aquele objeto não como lembrança de quando perdeu a carreira, mas de quando entendeu que reputação é o que a cidade comenta, e verdade é o que uma criança consegue dormir sabendo. Na última luz daquela tarde, enquanto o pátio se enchia de vozes, Clara percebeu que seu final feliz não tinha vindo limpo. Tinha vindo com processo, renúncia, fofoca, culpa e reparação. Vinha com uma mãe, tentando consertar tarde demais, com uma cidade dividida, com um homem que a amava sem transformar amor em desculpa, e com uma menina que precisou perguntar diante de todos se cuidado podia ser crime. E talvez fosse por isso que aquele amor parecia destinado. Não porque o mundo tivesse conspirado por eles, mas porque, no meio de tanta gente escolhendo aparência, Miguel e Clara, em momentos diferentes e dolorosos, escolheram ficar do lado de quem não podia se defender sozinho. Naquele banco de madeira, com a data antiga escondida por baixo e a frase nova gravada na lateral, eles não ganharam a aprovação de todos. Ganharam algo mais difícil. Ganharam o direito de não fugir da própria história.